Então vamos lá, meu amigo e minha amiga que está vendo esse vídeo, que recebeu esse vídeo. A gente está aqui hoje para falar de uma coisa muito nobre, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? Como a gente já conversou em outras reuniões do coletivo, do projeto Raízes, né? A gente configuraria a nossa missão, nosso objetivo, como se fosse aquela lista das 10 coisas principais a se fazer antes de morrer. E como abrir um partido político, ele facilmente estaria entre os 5, né? Os 5 objetivos mais difíceis de se fazer. Porém, o que a gente vai falar aqui nessa apresentação é a tangibilidade disso acontecer, a tangibilidade real. Eu sou Dado Dias, sou Relações Públicas, formado em Comunicação, especialista em marketing digital, trabalho com política há muitos anos e eu vou explicar para vocês hoje, pela visão técnica, como que isso é possível. E nós estamos começando num tempo muito bom, né? Porque, como já dizia meu avô, daqui a pouco eu vou apresentar até o velho para vocês, que é uma coisa importante para vocês entenderem o porquê que isso pode dar certo. Ele dizer que o rei da campanha, de toda a campanha, é o tempo. Então, nós estamos começando num tempo confortável, indo para um tempo limite no objetivo da construção de um partido, né? Que é um projeto grandioso, é um projeto ousado e que cada vez tem mais dificuldades impostas pela a sociedade política, até por motivos compreensíveis. Porém, nós temos o nosso objetivo e nós vamos trabalhar de forma mais produtiva e eficaz possível para que a gente consiga essa marca dentro de 1 ano e meio, mais ou menos. E você está sendo convidado agora a fazer parte desse projeto super ousado. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse intento, ok? A gente se conheceu, né? Eu e as pessoas do Coletivo Raiz, através de alguns líderes, que é o Severo e a Ingrid, e a gente trabalhou junto na campanha de 2020. Né? A gente fez um trabalho muito pontual para ajudar, né, na construção estrutural, principalmente na internet, de alguns vereadores do Coletivo Raízes. Né? E aí a gente conversou por alto, os líderes do coletivo conversaram por alto sobre essa intenção de abrir um partido político, né? E eu fiquei pensando muito nisso, eu fiquei bastante tocado com essa ideia, porque isso é uma missão de vida, né? Uma coisa muito valiosa de se fazer, no intuito de trazer representatividade tão necessitada por determinadas ramificações da sociedade que não tem. E eu vejo isso como uma coisa que cabe muito bem para mim como luva. Para quem não me conhece, né, eu sou formado em Relações Públicas, mas eu trabalhava muito na área empresarial. Só que, como eu falei para vocês, agora hora de apresentar meu avô foi um personagem político muito interessante aqui no Rio de Janeiro. Ele trabalhava diretamente, ele era assessor principal, coordenador principal das campanhas do Brizola, na época lá atrás, um dos membros fundadores do PDT. Ele foi várias vezes coordenador principal das campanhas da Benedita da Silva. Ele era ponto focal, liderança do Lula, quando o Lula vinha fazer reuniões com grupos aqui no Rio de Janeiro. Ele foi presidente do IASERJ, que é o maior hospital público do Rio de Janeiro. Ele foi o último diretor de carnaval, antes do carnaval ser comandado hoje pela empresa privada, que é a Liesa, né? na época da Rio Tour. Então, eu digo que eu sempre tive envolvido com política. Na verdade, eu nasci no meio da política, né? Essas pessoas, esses personagens políticos estavam circulando a casa do meu avô, onde eu estava sempre. Então, eu entendo muito a importância de certas coisas, né? E a abertura de um partido político, né, com essa causa de inclusão, ele é tão importante e eu vejo isso como uma coisa tão especial, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, porque isso bate muito com tudo que eu já vi, ouvi e vivi na política. Depois, durante muitos anos, eu me formei em comunicação e comecei a trabalhar na área empresarial e política ao mesmo tempo. Então, falando um pouco mais especificamente do que eu trago de acrescentar, né, para esse projeto, é a visão técnica e produtiva do meio empresarial. Né? Porque a gente entende que o meio empresarial é ali que mora a efetividade. A efetividade, né, do empresário, ela é muito grande, porque ou o cara ganha dinheiro ou ele falha e passa fome com a família dele. Então, a gente traz do meio empresarial toda a efetividade possível para profissionalizar cada vez mais o meio político.
E essa é a minha missão aqui com vocês, é trazer a maior produtividade possível. Obviamente, eu sou a parte da comunicação desse projeto, eu não sou presidente do partido, eu não sou líder do partido, eu sou a parte de comunicação, eu estou trazendo essa perspectiva produtiva para você que está ouvindo agora e para você entender, pela visão técnica, como que isso vai ser viável, certo? Então, a gente vai explicar um pouquinho aqui para você como que vai funcionar o pré-projeto, o projeto, as fases do projeto, o que vai precisar ser feito, quanto é que vai custar isso, como é que vai ser a parte de vocês, tá? E espero que vocês achem muito interessante, a gente está muito ansioso que você faça parte disso, ok? Então, iniciando, né? A gente vai dividir esse projeto em estrutura online e estrutura offline, né? Então, na estrutura offline do projeto, a gente vai trazer essencialmente, né, o Facebook. O Facebook ele vai ser muito importante. Deixa eu ver, tem alguém com o áudio aberto. Aí, se puder fechar o áudio, pessoal, todo mundo. Tem um pessoal que está acompanhando aqui a nossa apresentação ao vivo. Então, a gente vai ter aqui, né, muito importante, a parte da estrutura do projeto. O Facebook, ele hoje ainda é a rede principal do Brasil, né? Então, o Facebook ele tem uma importância chave, porque ele reúne um maior número de pessoas. E obviamente, também, ele tem a questão do... Deixa eu fechar aqui um negócio. Ele tem a questão do impulsionamento, que é muito importante, né? Costumo dizer que todo projeto ele tem um sócio, né? E o sócio de qualquer projeto que queira vingar, que queira trazer pessoas novas, é o Mark Zuckerberg, né? O dono do Facebook, porque ele deu um checkmate no mercado e você consegue aparecer muito bem fazendo o que a gente chama de tráfego no Facebook. Então, a gente vai usar o Facebook como uma espinha dorsal, a gente vai postar conteúdos no Facebook, a gente vai fazer grupos no Facebook. No Facebook vai ter um Facebook central, um Facebook principal do coletivo Partido Raízes, né? E a gente vai trabalhar dessa forma. É uma perna muito importante. E nós temos o Instagram também, que ele é uma rede complementar, também é do Facebook. É a rede mais quente do momento, né? Você consegue cercar quase que 80% das pessoas que usam a rede social no Brasil, você contemplando conteúdo no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo, e os anúncios vão ser feitos nos dois, né? Então, a gente vai trabalhar dessas duas formas. O YouTube, hoje, ele também tem uma importância muito grande, aportando materiais um pouco mais longos, né, conteúdos que as pessoas buscam para entender, para estudar, para analisar. Então, o YouTube, a gente vai ter um canal no YouTube também. E o blog, que é muito importante, a gente ser ranqueado no Google, né? O que significa ser ranqueado no Google? As pessoas precisam nos achar na primeira página de uma busca, por exemplo, né? Então, isso todo candidato deve ter, né? Todo mundo que tem intenção política e toda instituição política, ele precisa ter um blog, ele precisa ser achado no Google, né? Com facilidade. Isso traz referência e muita autoridade também para pessoas e projetos. Então, muito importante, a gente vai ter um blog. O WhatsApp é a ferramenta, né? Muitos analistas políticos hoje ousam dizer que o WhatsApp é a ferramenta principal de conversão em voto, né? No nosso caso, a gente vai ter conversão de voto, porque a gente vai falar, né, dos candidatos que estão aqui, né, das pessoas que têm intenção de ser candidato. Então, o WhatsApp ele vai ser muito importante para a construção de validação de votos e de assinaturas, tá? E o e-mail marketing. Aí você pode me perguntar, Dado, mas as pessoas ainda usam e-mail, né? O e-mail não está fora de moda? Não, o e-mail não está fora de moda. O e-mail ele é a ferramenta de cadastro mais segura que existe, porque o e-mail realmente é da pessoa, né? As redes sociais, todos aqueles curtidos, comentários, seguidores, eles não são nossos, eles são um terreno alugado aquilo ali. Então, se a gente quiser falar com a pessoa de forma segura e mais ágil, o e-mail ele serve muito para isso, né? Só que, obviamente, a gente vai estar alcançando as pessoas em vários lugares. E o e-mail serve também para a gente metrificar a coisa, né? Para a gente ter certeza dos números, quantas pessoas realmente estão com a gente. Porque se a pessoa ela bota um e-mail, ela cede o seu e-mail, ela confirma o seu e-mail, ela realmente está com a gente. Não que ela só vá ver a gente pelo e-mail, mas o e-mail é muito importante para a gente ter essa noção, tá? E aí a gente vai para a estrutura offline também do projeto, né? Isso é muito importante. A gente vai ter fases do projeto. Então, essas fases contemplam a arrecadação. A gente vai precisar uma média, né? Já foi feita uma conta de R$ 25 mil para conseguir lançar o partido. Essa verba é destinada ao Diário Oficial, é o que
um prognóstico, né, de quanto que custaria a gente colocar, né, no Diário Oficial o partido depois de conseguir, né, as assinaturas. Então a gente precisa também desse dinheiro para a gente abrir o CNPJ, né? Se eu não me engano, a Ingrid, você pode interromper para falar sobre isso, tá, Ingrid? Se eu tiver dado alguma informação equivocada, nossa advogada aqui, uma das líderes do projeto, mas de maneira superficial é isso, esse dinheiro, R$ 25 mil. Então a gente vai primeiro... Oi, Ingrid, pode falar. Não, é só ordenar. A gente vai levantar os R$ 25 mil para poder registrar o programa partidário estatuto e receber já um CNPJ. E aí a importância disso é a seguinte: essas 500 mil assinaturas a gente só pode recolher quando tiver CNPJ, porque é obrigatório ter o número do CNPJ na ficha de recolhimento de assinatura. Então a gente só começa a dar o passo da assinatura quando tiver esse CNPJ. Perfeito, isso aí. A voz da jurídica nossa, então tá bem explicadinho. E aí o jurídico andando junto com o marketing, né, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer pessoas para esses dois momentos, para essas duas estruturas andando em paralelo. Estruturas que eu digo é a online, que eu falei, e a offline, que eu vou apresentar agora. Primeiro, para a arrecadação dos R$ 25 mil e depois a gente continuar as assinaturas. Só que a assinatura, obviamente, quem está doando, né, vai assinar também. Então, as coisas andam em paralelo, você entender isso. A gente vai focar primeiro na arrecadação, só que a gente vai trazer pessoas para arrecadação, só que essas pessoas elas já são assinaturas, né, mais do que certas. A pessoa doou dinheiro, a assinatura é de menos, né? Então, as coisas vão andar em paralelo. E aí, em relação à estrutura offline, a gente tem bastante coisa a ser desenvolvida, porque é muito importante entender uma coisa. A gente vai fazer anúncio no Facebook com o sócio, né, Mark Zuckerberg, como eu expliquei, né, esse sócio aí é uma maneira de falar. Então, para vocês terem uma noção, né, cada pessoa vindo por um anúncio do Facebook, ele costuma custar R$ 1. A gente precisa de entre 400 a 500 mil assinaturas. Então, por um cálculo de matemática simples, a gente precisaria de 400 a 500 mil reais, ok? Se a gente só trouxesse pessoas pelo Facebook. Porém, isso vai ser impossível. A gente não vai ter 500 mil reais para fazer esse projeto, sabe? Só se entrar um investidor assim, caído do céu. Fora isso, a gente não vai conseguir, de forma coletiva, juntar 500 mil reais em um ano e meio para isso. Então, o que a gente vai fazer? Esse dinheiro, essas assinaturas, elas vão ser feitas em etapas do seguinte: algumas pessoas frias que a gente não conhece precisam vir pelo Facebook. Então, a gente está pensando em trazer de 20 a 30, 35 mil pessoas pelo Facebook. Não mexe aí, cara. E fecha o áudio aí, pessoal. Tem alguém com o áudio aberto tá vazando aqui. Por favor. Deixa eu ver aqui se eu consigo fechar. Tem alguém com o áudio aberto. Pessoal, fechem o áudio, por favor, para não atrapalhar aqui a apresentação. Então, o que vai acontecer, né? Tá, estou procurando aqui a pessoa que está com o áudio aberto. Acho que achei. Vamos lá. O que vai acontecer? A gente está pensando em trazer, está se programando para trazer entre 20 a 35 mil pessoas. E aí, essas pessoas, a gente vai trabalhar estrategicamente para que essas 20 a 35 mil tragam o resto que vai faltar. É gente pra caramba. Porém, é viável fazer isso. É bem estratégico e pontual, porque a gente vai ter que trazer muita gente por pessoas. Tem estratégia de trazer pessoas por pessoas. E aí, a estrutura offline, ela ganha muita importância. Porque a gente vai trazer pessoas frias e a gente vai estimular cada pessoa dessa a fazer ações sociais. Então, ações sociais vão ser muito importantes durante essa construção na estrutura offline. Então, ações sociais vão ser trazer arrecadação, para fazer pontos de busca de alimentação, de roupa para as pessoas, ações sociais, né? Movimentos, né? A gente vai criar movimentos do tipo de reciclagem, por exemplo, isso é um tipo de movimento, né? A gente vai trazer vários tipos de movimento para trazer pessoas e manter essas pessoas ali, né, com a gente. Então, por todos os estados onde tiverem pessoas participando. Treinamentos, a gente vai dar treinamento para as pessoas também, a gente vai trazer mais pessoas com habilidade para que essas pessoas queiram estar com a gente
E, obviamente, todas essas ações sociais terão no final, né, o discurso de junte-se a nós, certo? Indicações de coisas que estão acontecendo, a gente vai ser um centro de indicações de coisas interessantes para o social. Programas também, a gente pode ter vários programas como ações que a gente vai criar, né, para que essas pessoas elas também cheguem através de programas sociais e ações, né, pontuais, como o nosso amigo deu ideia, por exemplo, de uma feijoada, né, são eventos que vão acontecer de forma sincronizada para que a gente alimente as redes sociais com isso, para a gente alimente o nosso mundo da nossa estrutura online. E isso vai trazer mais pessoas, né? E todas essas ações, elas têm no final a intenção de cadastro e engajamento. É super importante, né? A gente vai manter sempre esse foco. Todo movimento que a gente fizer, a gente vai estar cadastrando essas pessoas para validar elas, para quem dá o cadastro, né? Tá dando ali o aval para o que você está pedindo para cadastrar ela. E o engajamento vai ficar por conta da constância das ações que a gente vai fazer, certo? E dos conteúdos que a gente vai produzir. Então, toda ação vai ter como objetivo cadastro e engajamento dessas pessoas, através de conteúdo. E o cadastro é importante para a gente contar também, para a gente ter a noção numérica de quantas pessoas estão com a gente, ok? E aí, a gente vai para as fases do projeto. A primeira fase, né, vai ser de arrecadação. Então, essa arrecadação, né, o que vai acontecer? Ações locais, né? A gente vai fazer também teste de anúncios de contato frio. Então, assim, ações locais de todos os estados onde tiverem colaboradores do projeto, variadas, que a gente já falou, né, anteriormente, a gente vai organizar isso. Em conjunto, vão ter testes de anúncio de contato frio. Por que eu digo teste? Porque na produtividade em relação ao marketing digital, tudo é teste, né? Então, a gente testa 3, 5, 10 anúncios para saber qual que está performando melhor e trazendo mais pessoas. Então, vão ter testes de anúncios de contato frio. E aí a gente vai trazer as pessoas para essa arrecadação. Qual é o efeito colateral que vão ter essas ações nessa primeira fase? A construção de reputação para os candidatos. Porque nessas ações locais, que vão ser extremamente importantes, quem é que vai fazer essas ações locais? Pode ser todo mundo, mas principalmente as pessoas que têm a intenção de virem a deputado em 2022, virem a vereador em 2024 pelo partido. Então, essas pessoas já vão começar a se projetar na movimentação das ações locais. Obviamente, sem dizer que é candidato, até porque nem pode isso, também se fizer é um tiro no pé, porque as pessoas vão falar, está fazendo isso porque quer voto lá na frente. Então, mas já é uma construção de reputação para os candidatos, é um efeito colateral que vai ter. Então, vocês percebam que as fases, né, toda a movimentação que fizer, ao mesmo tempo, ela vai estar trabalhando essas três coisas no primeiro momento. A gente vai, os deputados, nossos futuros deputados e vereadores, eles vão começar a se movimentar para trazer a arrecadação do dinheiro. Obviamente, essas pessoas vão assinar também e eles já vão estar trabalhando em reputação para a candidatura lá na frente. Ok? E o efeito colateral 2, né, nessa fase de arrecadação, que vai ser a coleta de assinaturas. E aí a gente tem a segunda fase, que são as assinaturas, que vai continuar com as ações locais variadas. Agora só vai trocar o objetivo. Já temos os 25 mil. Legal, a gente precisa continuar com a construção de coleta de assinatura. Vai continuar com os testes de anúncio também de contato frio. Contato frio são pessoas que ninguém conhece, né? Que nenhum, isso aqui está fora do nosso alcance. Então, a gente vai trazer essas pessoas também para as assinaturas, com outros tipos de ações, certo? E o efeito colateral disso continua sendo a construção de reputação para os candidatos, certo? Isso é uma coisa muito importante, simples de entender, né? E que depende totalmente, exclusivamente da nossa organização e da ação de vocês, principalmente dos que têm pretensão para o candidato, certo? Então, o que vai acontecer? Que são estratégias variadas de duplicação de pessoas. A gente já tem isso aqui estrategizado, já tem isso mais ou menos programado, né? Para a gente conseguir duplicar pessoas por pessoas. As pessoas que a gente vai trazendo, a gente precisa imediatamente tornar essas pessoas também provedoras, coletoras de novas pessoas. É um trabalho de recrutamento, né? E vai ser online, offline ao mesmo tempo, e essas pessoas serão treinadas para trazerem mais pessoas. Isso vai acontecer constantemente, umas 2 vezes no mínimo por mês com as pessoas novas que estão chegando. E a gente tem estratégias para isso, tá? Com reuniões, principalmente no Zoom. Né? A gente tem várias estratégias para engajar. E aí, pessoal, uma frase para vocês entenderem um pouquinho do trabalho, vocês vão entender isso muito melhor lá na frente,
Mas como é que funciona essa duplicação de pessoas, né, por pessoas? Engajamento. E engajamento não é pedido. Engajamento é oportunidade aos olhos do outro. O que isso quer dizer, né? Aquela coisa da imagem que todo mundo tem para coleta de assinatura, por exemplo, ela é uma pessoa com a pranchetinha na mão, né, na rua pedindo assinatura. Então, é o que eu botei aqui. Engajamento não é pedido, é oportunidade aos olhos dos outros. A gente vai trabalhar sempre em cima disso, sempre olhando o ponto de vista da pessoa que a gente está tentando trazer. Um grupo para uma feijoada que seja, né? Ou um grupo para a gente apresentar uma proposta de a pessoa ganhar dinheiro com a marca digital, para ela ganhar dinheiro com algum tipo de negócio, né? A gente tem que trazer pessoas sempre para alguma coisa para elas, né? E, em consequência, a gente deu e a gente vai receber depois, né? É a máxima da máxima, né? A máxima até para quem é mais religioso, até a máxima bíblica, né? Você dá para depois receber. Então, isso no marketing digital é a ordem, é a palavra, né, do dia, desde que o marketing digital nasceu, vamos dizer assim. Então, a gente vai sempre estar nesse exercício, tá? Nessa construção de engajamento, que é a oportunidade para os outros. Em consequência, a gente vai conseguir o nosso objetivo. Mais um áudio aberto aqui, deixa eu ver se eu consigo achar quem é para fechar. Pessoal, não esqueçam de fechar o áudio de vocês. Então, vamos lá. E aí, pessoal, nessa outra fase, né, o que a gente vai fazer aqui? Depois que a gente tiver as assinaturas, né, sinal que a gente já tem a arrecadação do dinheiro, e a gente vai trabalhar fortemente a candidatura, né? Obviamente que não será chamado de candidatura, mas a gente vai trabalhar muito a reputação dos nossos candidatos para 2022, os candidatos a deputado. Então, depois que a gente conseguir as assinaturas, né, que a gente está fazendo um prognóstico de que isso seja lá para o final, né, do ano que vem, a gente vai agora concentrar a verba de anúncio direcionada integralmente para os nossos candidatos. E aí acontece uma coisa muito interessante, né, que eu até vi agora em 2020. Obviamente, quem tem lastro, né, quem tem ações realizadas, né, quem constrói um legado, obviamente vai chegar robusto, vai chegar com musculatura para entrar no ano eleitoral, aonde já começa a campanha, né? Esse ano, dia 1º de janeiro, já estava decretada até pela lei a pré-campanha. A pré-campanha hoje ela é muito maior do que a campanha e você já precisa entrar nesse. Se você chegar já na pré-campanha, que é o janeiro do ano eleitoral, já com legado, já com construção de pessoas, já com a reputação de liderança perante alguns segmentos, com absoluta certeza você vai ter muita vantagem para os adversários, e aí vai faltar o trabalho de se apresentar para a população como um candidato viável quando for a hora. Certo? Então, isso é imprescindível. E a gente vai começar o trabalho agora em janeiro de 21, para já começar essa construção de liderança dos nossos candidatos para 2022. Para chegar em janeiro de 22, já ter um legado. Isso faz toda a diferença para uma eleição. Certo? Então, o trabalho hoje de eleição, de candidato, ele não para nunca. É igual escola de samba, que as pessoas leigas em geral, elas têm a ideia de que o trabalho da escola de samba, ele começa em agosto, em setembro, quando é anunciado o samba enredo. E só que as pessoas não sabem que já em março, assim que acaba o carnaval, eles têm 15 dias de descanso. E em março já começa o trabalho para o próximo carnaval, senão não dá tempo. Quando essa noção for interiorizada pelas pessoas da política, aí nós vamos começar a ver um profissionalismo maior. Porque 99% dos candidatos deixam para começar o trabalho com 3 meses para a campanha, né, para começar realmente a campanha política. Quando deveria que nunca parar esse trabalho. Né? O Brizola já falava isso lá atrás. Será que ele é o Brizola e falava isso? Ou será que ele pensava assim e virou o Brizola? Né? Eu preciso falar uma coisa importante, uma pausa aqui. Eu sou apartidário, tá, pessoal? É importante que vocês entendam isso. Mas só que essas pessoas da esquerda, né, eles fizeram parte da minha infância e adolescência. Então, faz parte da minha história. Não tem como não falar disso. Só que eu sou apartidário. Eu não levanto bandeira para vermelho, nem para azul, nem para branco. Ok? Eu sou um profissional de comunicação. Só que o Brizola já falava isso lá atrás, eu via ele falando isso, né? Quando é que começa a campanha? Assim que termina a eleição. Começa a campanha assim que termina a eleição.
Então, será que ele era o Brizola e depois passou a ser assim? Ou ele era assim e virou o Brizola? Entende? Então, quando a gente interiorizar essa noção nas pessoas, né, nos nossos pretensos políticos, a coisa vai começar a ganhar contornos profissionais. E como é que vai ser isso? Né? Os anúncios regionais dos candidatos. A gente vai direcionar a verba, que a gente provavelmente não vai ter para todo mundo, mas vai direcionar a verba para quem estiver trabalhando melhor. O que é trabalhando melhor? A pessoa que durante o ano inteiro de 21, os pré-candidatos nossos, que mais trouxeram pessoas. Não tem jeito, vai começar a funilar. Em 2022 começa a funilar, igual qualquer partido, normal. E vai ter a escolha pela liderança do partido de quem vem a candidato. E quem vai vir a candidato é por meritocracia, né? E política, gente. O grande poder na política, né? A gente fez até esse exercício na semana passada e a gente definiu aqui, né? O que é poder? Aí as pessoas falaram, né? Conhecimento, o que mais falaram? Falaram um monte de coisa legal aí, né? Só que, até pela visão também de políticos antigos que conviveram na minha família, eu digo a vocês, poder é gente, são pessoas. Quem tem pessoas, tem tudo, né? Principalmente para intenções políticas. Então, como é que a gente vai direcionar essa verba aí, né? Quem trouxer mais gente. Quem fizer um trabalho onde tenha mais cadastro, a gente vai cuidar de tudo isso. Porém, essa energia colocada nesse intento, só vocês podem fazer. Né? O trabalho é 50% aqui e 50% aí. Eu vou dar 100% dos meus 50%. E eu espero que vocês deem também 100% dos 50% de vocês, para quem quer ser candidato. Então, isso é bem importante ser entendido. E aí a gente vai para a construção eleitoral individual. A gente falou, né, das necessidades para o partido, né, que vai ter fases, a fase de arrecadação e a fase de assinatura, e essas duas fases, elas andam juntas e ainda contemplam uma terceira, que é a reputação dos candidatos. E ainda aqui, a gente vai trabalhar a construção eleitoral individual de cada um que tem intenção de ser candidato aqui. De maneira grupal, obviamente, mas a gente vai trabalhar o seguinte, o foco é na criação de projeto. Político sem projeto é um soldado na trincheira sem arma, tá? É um jogador de futebol no campo sem chuteira, ok? Então, é uma pessoa vazia. Então, é muito, muito importante e imprescindível a criação do projeto, que isso leva automaticamente à diferenciação da concorrência. E depois tem só o trabalho de mostrar isso para a população. A gente vai trabalhar fortemente na atração e manutenção de eleitores, certo? E isso também uma coisa vai puxando a outra. Com esses trabalhos bem feitos de criação de projeto, você trabalha a construção da sua reputação e da sua imagem em cima daquele projeto, que tem uma causa, que tem uma bandeira, que defende grupos, certo? Então, isso são o efeito em cascata do foco, ok? É a preparação para se eleger ou até para eleger alguém. Se, por exemplo, você pode fazer esse trabalho inteiro, você pode vir, né, construindo fazendo a sua construção política eleitoral como se você fosse ser candidato, e lá na frente você tem pessoas, você é liderança de um grupo grande que você pode fazer um candidato, certo? Pensem nisso. Então, como é que vai funcionar? 3 etapas. A construção eleitoral, ela começa pela construção pessoal, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui, né, em sessões, em grupo, para vocês terem uma organização pessoal, isso é imprescindível, né? Eu tive vários candidatos em 2020 que desistiram da candidatura por falta de organização pessoal. Eu tive vários candidatos que poderiam ter tido mais voto, só não tiveram porque não conseguiram se organizar, porque eu sei que todo mundo aí tem família, todo mundo tem vida social, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem, a maioria tem filhos, tem cônjuge, então precisa dessa organização pessoal, sabe? Em 2020, né, eu já sabia disso, mas em 2020, essa questão para mim ficou muito prioritária, porque eu vi muita gente boa se perder por conta disso, tá? E essa organização pessoal vem através daquele SWOT bem feito, forças e fraquezas a trabalhar, o equilíbrio, a gente vai fazer sessões de equilíbrio entre papéis sociais, porque a pessoa possa se organizar, e a construção de metas com datas, com resultados e com números, né? Isso aqui parece simples, mas muito pouca pessoa faz, isso é extremamente negligenciado, e aí a derrocada, ela começa na falta de construção pessoal. E a gente vai para uma segunda construção super importante, que é a construção estrutural. Essa construção estrutural, ela começa o princípio da diferenciação. Como é que funciona isso? Montagem das redes sociais principais, né, para você se organizar, você ter a sua âncora online, a sua presença online é totalmente imprescindível, tá? E a orientação à estrutura técnica de impulsionamento, por exemplo, porque a gente não vai conseguir impulsionar para todos os candidatos, porque isso ficaria muito caro, né?
os técnicos de impulsionamento, eles são pessoas caras. A gente já tem um aqui com muito sacrifício, pelo sacrifício mesmo financeiro do projeto, que a gente não vai ter muito dinheiro agora. Então, a gente vai ensinar todo mundo a impulsionar e vocês podem passar essa orientação para a equipe de vocês, para quem tiver. Muito importante, vocês vão ter 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos de trabalhar redes sociais. Então, um cronograma profissional, né, de como fazer postagens interessantes e ser desejado, criar desejo nas pessoas através das redes sociais, a gente vai ensinar isso para vocês também. Isso é muito poderoso. Tá? E uma coisa mais poderosa do que o cronograma de postagem é como criar postagens infinitas. Eu vejo que vocês hoje podem estar pensando assim, nossa, mas é o Facebook, o YouTube e o Instagram, pelo menos, né? Mas, gente, é muita coisa. Como é que eu posto diariamente, por exemplo? Imagina, 5 conteúdos por semana, né? São, caramba, 20, 30, 40 conteúdos semanais. Como é que eu faço isso, né? Eu vou ensinar vocês ao conceito de criação de postagens. E eu garanto a vocês que vocês não vão ter dificuldade de criar uma postagem no mínimo por dia, por mês. E vocês vão saber como criar essas postagens sozinhos. Isso eu prometo para vocês, tá? Vocês vão saber criar postagens, vocês vão saber fazer o cronograma de postagem de forma muito independente, ok? E com tudo isso, vocês vão saber se vender. Então, essa é a construção estrutural. É muito importante essa parte de impulsionamento, a parte de saber quais são as principais redes, a parte de saber criar o conteúdo e de saber como fazer um cronograma de postagens, tá? Porque a gente tem muito tempo pela frente. É muita postagem e vocês não podem perder tempo, ok? E depois a construção de liderança política, né? Com tudo isso pronto, né? Organizado e com a estrutura para se divulgar pronta, aí você vai para a coisa mais importante, que é o assunto. Vocês têm que ter assunto para falar com as pessoas. Então, tudo começa pela causa. A causa de vocês, né? E eu tenho 8 tópicos para se trabalhar a causa nessa sessão que a gente vai fazer. Todos vocês vão sair com a causa bem estruturada. E isso já é um diferencial de 95% em cima dos seus adversários, porque o que eu mais vi também é político falando que queria se eleger para mudar as coisas, porque a política do jeito que está não dá. Que lindo esse discurso, né? Então, assim, é triste, né? É trágico se não fosse cômico, é cômico se não fosse trágico, é uma coisa terrível, né? As pessoas não terem causa, né? Elas não têm nada. Então, dessa causa, você também vai, depois de estar com a sua causa estabelecida, você vai aprender a fazer o seu discurso principal. Esse discurso principal é uma venda sua. A pessoa, antes de votar em você, ela vai comprar você. Ela vai comprar a sua ideia, ela vai comprar a sua imagem. Ela vai comprar a sua reputação. E esse discurso principal a gente vai construir, né? E vocês vão aprender a se vender com o seu discurso principal em cima da sua causa em 30 segundos, se for o caso, em 5 segundos, se for o caso. Se tiver mais tempo, em 5, em 10 minutos, em 1 hora e meia. Então, vou ensinar vocês a fazerem isso. E aí a gente vai para a criação de grupos. Vocês precisam criar grupos. E a gente tem a maneira de fazer isso, ok? Criação de grupos e depois desses grupos, como continuar mobilizando essas pessoas, certo? E aí, por último, a métrica de validação dessas pessoas. Validação é o ponto final, é onde a gente quer chegar, né? Você vai precisar aí de 10, de 20 mil votos para cada deputado aí, para começar a brincar, né? Então, a gente tem que ter métricas de validação. Você ter 5 mil pessoas no Facebook é diferente de você ter 5 mil votos, muito diferente. Como é que você sabe quantos votos você tem? Quanto você valida essas pessoas. E o exercício de validação, ele é um funil que eu vou ensinar vocês a fazerem, certo? Então, isso é bastante importante. A gente está falando aqui da construção institucional nossa e a construção individual de cada intenção política aqui dentro, ok? E vocês ainda vão ter também, com essa construção individual, todos os treinamentos gravados, para que vocês possam... Como é que vai funcionar isso? A gente vai se encontrar uma vez por mês para fazer cada sessão daquelas da construção individual que eu expliquei para vocês. E aí, vocês durante o mês, se ficarem com alguma dúvida, vocês vão ter a gravação e vocês vão ter o treinamento também gravado individualmente. É como se vocês levassem o profissional de relações públicas para casa, para vocês poderem abrir no celular a qualquer momento e fazer os exercícios para construir a caminhada eleitoral de vocês. Então, vai ter gravado, vocês vão ter todos os exercícios, que vem assim, ó, como ser liderança, surpresas desagradáveis em campanha, ferramentas que transformam o possível eleitor em voto. Vocês vão ter tudo que vocês precisam gravado, certo? Funciona assim, vocês aperta num tópico, né? E tem a aula gravada em slides bem simples,
bem didático e tudo muito detalhado para vocês, ok? Tudo que precisa para se eleger está aí, tá? E não para por aí, né? O patrão ficou maluco para a venda, né? E não para por aí, pessoal. A gente tem suporte na parte técnica. Suporte na parte técnica, que é extremamente importante, né? Além de vocês construírem tudo aquilo que eu falei, vocês vão precisar saber mexer no Instagram, vocês vão precisar saber mexer no YouTube, alguns vão ter que criar o Instagram e o YouTube, vão ter que saber fazer as listas e lidar com o WhatsApp Business. Então, a gente tem o Gabriel, que é meu sócio na parte técnica, que vocês vão ter sessões em grupo com ele também, para que ele construa isso junto com vocês. Vai precisar fazer landing page. A landing page é uma página que as pessoas caem depois de um anúncio visto, né? O possível colaborador nosso, eleitor, ele vê um anúncio no Facebook, ele cai numa landing page, que é esse desenhozinho laranja aí. Quem vai ter landing page é o coletivo, é o partido, tá? O blog também vocês vão ter orientação para fazer, para aprender a fazer. O partido vai ter o sistema de e-mail marketing, que é super importante para a gente validar, e aqui a questão do gerenciador de anúncios, né? Essa parte do lado do laranja ali é o painel da NASA do Facebook para anunciar. Isso aí vocês vão ter todo o suporte para o coletivo, ok? Para vocês individualmente vai ter o YouTube, vai ter o Instagram, vai ter o Facebook para aprender a mexer, a fazer, o WhatsApp, ok? Isso aqui é para o partido. Blog, a landing page, o anúncio no Facebook e o sistema de e-mail marketing, ok? E a equipe de suporte, tá aí eu e o Gabriel, a gente já falou sobre equipe, né? O Gabriel é meu sócio na parte técnica, que vai resolver todos os pepinos e problemas na parte técnica, ele vai dar o ensinamento para vocês em grupo de como fazer tudo o que vocês precisam, né? E eu vou dar um ensinamento de como usar. Ele vai construir com vocês e eu vou ensinar como usar a estrutura, certo? Construída. Então, essa é uma equipe pequena pela realidade nossa financeira, a realidade da construção de um projeto que está surgindo do zero, certo? Sempre, né, naquela áurea de conceito de produtividade, o máximo possível, de gastar o mínimo possível, né, fazendo o máximo que dá. Então, mas como é que é uma equipe completa, né? Que eu trabalho aqui na minha agência, eu tenho uma agência de assessoria e consultoria política. Como é que funciona? Normalmente são 4 profissionais, né? Um estrategista para dar a parte conceitual e dar o norte, é o cara da parte técnica que faz anúncio no Facebook, é chamado de gestor de tráfego, uma assessoria de imprensa importante também, né? Que vai lidar com blogueiros, que vai lidar com influencers, que vai lidar com meio de comunicação de massa, e é um designer, que é super importante também para fazer as postagens, para fazer a arte das coisas e tal. Só que, como eu falei para vocês, esse trabalho, né, da agência completa, ela tá é preço de mercado isso, tá? Preço de mercado chega a 10 mil reais por mês, uma agência completa para fazer esse trabalho todo, né? Então, entre 10 a 8 mil reais. A ideia é que a gente chegue a esses valores aqui, entre 6 mil e 6.750. Então, a gente teria que ter entre 120 a 135 pessoas pagando 50 reais por mês. A gente está saindo de 8 mil por mês, que normalmente é alguém obviamente em mandato que contrata esse serviço, ou alguém que pode pagar 8 mil reais por mês é um milionário, isso acontece às vezes, um milionário quer ser candidato a prefeito, o cara tem banca para pagar 8 mil reais por mês para fazer o trabalho. Uma pessoa, um CPF, uma pessoa física. Mas normalmente é alguém que está em mandato, que tem verba e tal para fazer isso. Só que aqui a ideia é a gente repartir esse valor para que fique o mais barato possível para todo mundo. E 50 reais por mês, pessoal, para a gente viabilizar o projeto. Que dinheiro é esse? Tá? Esse dinheiro é para mim. Ok? Por que é para mim? Vamos lá. Gente, vocês não acharam, né, que uma construção de um projeto desse tamanho não fosse ter sacrifícios. Tem 2 tipos de sacrifícios. Um deles é você ir para a rua, tirar o bumbum da cadeira e ir fazer o que tem que ser feito, que a gente vai passar várias atividades aqui, e a outra é um sacrifício financeiro. Eu também estou fazendo o meu sacrifício. Agora, mas você está recebendo para fazer o trabalho, mas é um sacrifício, sabe por quê? O meu sacrifício é o seguinte, a coisa mais valiosa para um consultor é o tempo. Se eu tivesse realmente preocupado com o dinheiro, eu não pegava esse projeto, porque eu vou ter que dedicar algumas horas, que eu já fiz um prognóstico aqui, que vão me consumir o tempo de atender 2 clientes.
Entende? Então, assim, não é pelo dinheiro. Só que eu vivo disso. Eu estou cobrando o mínimo possível para que a gente consiga fazer um trabalho, que eu consiga tirar aqui uma conta de luz, tirar aqui umas coisas. Eu não vou ficar só com esse trabalho, sabe, como o único trabalho do ano de 2021. Só que é importante eu ter alguma coisa vindo daqui, por vários motivos. Eu também tenho conta para pagar, eu tenho um monte de gente que depende de mim, então eu preciso de alguma coisa. E eu estou fazendo o mínimo possível. Como é que fica essa divisão desses 6 mil e pouco? Isso não é tudo para mim. A hora, né, de um consultor, ela tem valores que chega, por exemplo, por mês, no pior dos cenários, R$ 3.200 por mês, um consultor, né? Para trabalhar no gabinete de um vereador, por exemplo. Isso é o menor salário, o menor valor que ganha. Desses 6.750 que eu botei aqui, R$ 3.000 a gente organizou para o Facebook. Lembra daquela contato frio, anúncio, dinheiro do sócio Mark Zuckerberg? R$ 3.000 é muito pouco, certo? Mas é alguma coisa que eu já conversei com alguns técnicos, né, de gestor de tráfego, para a gente trazer as pessoas que a gente precisa do frias, né, que vocês não conhecem, e não se enganem, né? Para a gente fazer esse trabalho em 1 ano e meio, a gente vai precisar muito de pessoas de contato frio, de pessoas que vocês não conhecem, que a gente não conhece, tá? Então, 3 mil é muito pouco. O ideal seria de 5 a 10 mil reais por mês de anúncio no Facebook para se conseguir trazer 500 mil pessoas. Não esqueçam que a gente está falando de um projeto macro. A gente está falando de algo para zerar a vida. As 10 coisas de se fazer antes de morrer. Uma delas é abrir um partido político. Então, isso é muito difícil, isso é muito caro, isso é muito dispendioso de energia, de tempo e de dinheiro. Com 3 mil por mês para o Facebook, os outros 3 mil eu vou me virar com o Gabriel, que nós já reduzimos muito o nosso rendimento, já é o nosso sacrifício. E vai ter que ter uma sobra de gordura, porque tem o Zoom, que vocês estão fazendo a reunião agora aqui, ele tem uma mensalidade por mês. O sistema de e-mail marketing tem uma mensalidade por mês. E qualquer coisa técnica, comprar qualquer coisa na internet, vai ter dinheiro, vai ter custo. Então, a gente chama de custo administrativo, para a gente não ficar desesperado quando precisar fazer alguma coisa, pagar alguma coisa e não ter dinheiro. Então, são 3 mil para o Facebook, que é muito pouco, tá? E 3 mil para 2 pessoas. E o resto para custos administrativos. Então, eu já estou fazendo meu sacrifício e vocês vão fazer o de vocês, para que a coisa dê certo. Certo? E R$ 50 por mês, pessoal, sabe? Assim, é para quebrar a banca, né? É para a coisa acontecer mesmo. Ok? A gente precisa de 135, 120 a 140 pessoas. Né? Assim, a gente está falando de Brasil. Então, para 50, se conseguir mais, diminui o valor. Né? Se conseguir 250 pessoas, cada um vai pagar o equivalente para chegar a esse dinheiro aí. 6.500, 6.700. Entendeu? Não precisa pegar mais, eu não vou precisar de mais. Esse é o meu acordo com vocês. Entende? E, obviamente, quem puder doar mais, pode doar mais, para a gente chegar ao valor, para começar o trabalho. Eu preciso desse dinheiro entrando já em janeiro. Certo? A gente vai continuar com reuniões semanais. Chegar em janeiro, a gente precisa desse valor entrando. A gente precisa pagar o Facebook já. A gente já precisa comprar algumas coisas. Eu já preciso receber em janeiro. Entende? Então, e quem, obviamente, está desempregado, sabe? Quem está com muita dificuldade, mas quer participar, você pode doar o quanto você puder. Certo? Então, nessa questão de doação, a gente também precisa de métrica. A gente precisa saber quem está com a gente. Então, vai ser passado um link que vocês vão clicar nesse link, vocês vão cair numa página e vão botar o seu e-mail lá. Vai chegar um e-mail automático para vocês com algumas orientações, perguntando se a gente pode contar com essa verba de R$ 50 por mês vinda de você. Certo? Então, aí você responde lá que sim e a gente vai conseguir contar, né? Para saber. Tem quantas pessoas? Tem 50, tem 70, tem 100, tem 200, entendeu? Então, é assim que vai funcionar, tá? Então, pessoal, a corrida para a vitória, para vocês entenderem, já está finalizando, a corrida para a vitória é o seguinte, uma coisa que eu aprendi já há bastante tempo e eu vejo se repetir em todas as eleições e assim não foi diferente. Eleição, isso serve para a nossa construção institucional também. A corrida para a vitória, ela começa desse jeito daqui do lado direito, de quem está olhando para a tela. As pessoas não saem do mesmo ponto de partida. Certo? Para você ganhar uma eleição, você não sai do mesmo ponto de partida. Então, eu vi pessoas, né, que depois da eleição vieram falar comigo, nossa, mas eu tive muito menos votos do que eu pensei que ia ter. Nossa, mas relata um monte de problema. E aí fala, pô, mas fulano, né, chegou e tal. A pessoa precisa considerar o ponto de partida que ela está passando. Porque, por exemplo, eu tive uma conversa anteontem com
uma cliente minha que ficou de suplente. E ela estava falando isso, né? Que ela estava meio que olhando com um olhar negativo. E eu falei para ela, olha só, você já tinha sido candidata alguma vez? Não. Você já tinha feito alguma construção de grupo alguma vez? Não. Você tinha causa? Não. Você partiu do absoluto zero? Sim. Então, assim, um voto para você é para comemorar. Ganhar um voto, a confiança de alguém é muito difícil. Ela teve bem mais do que isso. Tá? Teve quase 500 votos. E assim, é muita gente confiando em você por uma primeira vez. A pessoa às vezes confunde de onde ela está partindo com a pista de corrida. Esse é o grande problema. Se você parte lá de trás, mas você se mantém na pista, você vai chegar. Uma hora ou outra você vai chegar. O problema é quando a pessoa até parte da frente, mas ela sai da pista. Esse é o grande problema. Se ela sair da pista, aí ela não vai chegar. A vitória está dentro da pista. Esse é o problema. O que é ficar na pista ou não? É você fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Eu estudei muito e tive muita experiência para entender o que tem que ser feito. Você tem que fazer a sua construção pessoal, você tem que fazer a sua estrutura, online e offline, e você precisa construir a sua liderança. Então, qualquer coisa fora disso é sair da pista. E aí a pessoa pode começar até em primeiro, como esse cara de branco está aqui. Só que se ele sair da pista, os outros vão chegar e ele vai para outro lugar. Entende? Então, isso é muito importante ter essa noção de que é extremamente poderoso, né, o planejamento, a organização. Né? Não é igual no lado esquerdo. As pessoas não saem do mesmo ponto de partida. Certo? É muito importante ter essa noção. Tá? E aí, pessoal, eu falo até isso como uma blindagem. Se vocês me derem a honra de ser o orientador de comunicação de vocês, vocês vão fazer o que eu orientar. Porque o que eu mais vejo também, eu quero usar essa fala agora como uma blindagem, né? São candidatos escutando o padeiro, escutando o sobrinho, que tem um Instagram que bomba, escutando a amiga do trabalho, né? Porque vira e mexe, a pessoa vem me falar isso. Candidato a vereador veio falar para mim que depois achava que tinha que usar o Twitter. Entendeu? Aí vocês podem estar se perguntando, mas será que não tem razão, Dado? Veementemente, não. Veementemente, não. Mas o Twitter não é uma rede política, o Donald Trump não usa. O Donald Trump é presidente dos Estados Unidos. Entende? Você sem dinheiro, sem equipe, tendo que postar, fazer conteúdo sozinho no Facebook e no Instagram, já dá trabalho bastante. E o Facebook e o Instagram vai trazer muito mais gente do que você ficar garimpando no Twitter, que é uma rede para classe A apenas, que não tem um alcance tão grande, não tem pessoas que interessam muito lá. Você vai chegar nessas pessoas pelo Facebook e pelo Instagram. Depende de muita coisa. Aí tem os pseudos especialistas. E eu peço a vocês, esse slide separado para isso, blindagem. Vocês precisam escolher quem vocês vão escutar durante o processo e fazer o que está sendo proposto. Ok? Senão vocês vão sair da pista. E aí vocês vão chegar em outro lugar, menos na chegada. Tá? E aí, pessoal, esse último slide aqui, para a gente finalizar, né? Tio Sam virou brasileiro. Tudo muito bonito, tudo muito bom, tudo muito bem, um projeto estruturado para a gente chegar, né? A gente tem um plano para fazer a coisa andar. Não é fácil, obviamente. Eu diria que agora onde a gente está saindo pelo engajamento desse pequeno grupo aqui, a gente está com 30%, 35% de chance de fazer a coisa acontecer. Eu vou ver em janeiro e março, né? Dependendo do número de pessoas que forem aumentando, esse percentual para a coisa dar certo pode aumentar. Eu acho que, eu estou fazendo um prognóstico, não que esteja assim agora, mas pelo grupo, eu acho que a gente teria uns 75% de chance de conseguir no tempo que a gente quer, que é, né, até lá, sabe, 2022, conseguir as 500 mil assinaturas, que é entre 400 e 500 mil assinaturas. Eu acho que dá, ok? Pelo engajamento e a seriedade e a capacidade de vocês aqui, né? Vocês são o núcleo central de tudo. Só que, como eu falei, depende de cada um aqui. Não tem como fazer isso sozinho. Por melhor que alguns componentes, elementos desse grupo sejam, é impossível fazer isso sozinho. Então, todo mundo tem que ter um senso de autorresponsabilidade muito grande para fazer coisas. Vão fazer coisas, vão ser passados exercícios, vão ser passados atividades. Se não fizer, não vai rolar. Se fizer, ainda tem 75% a 80% da gente conseguir. Estou sendo bastante sincero que é o jeito que eu trabalho.
entendeu? Porque vão ter outras dificuldades que não vão depender do nosso esforço lá na frente. Agora, se a gente vai encarar dificuldades externas e a gente não faz internamente a nossa parte, aí a gente não vai conseguir. Agora, se todo mundo fizer a sua parte, eu acredito, com certeza, eu acredito. Tá? Como dizia uma empresa aí, né? A união não faz só açúcar, faz qualquer coisa. Eu acredito mesmo que a coisa mais importante para que isso aconteça é essa união de ações, de atividade. Tá? Eu acredito de verdade que isso pode acontecer. Nós temos um caminho, temos um planejamento, nós temos pessoas com vontade, tá? E pessoas talentosas aqui dentro. Então, isso é extremamente possível. Tá? Então, eu peço para você que está vendo esse vídeo dar uma resposta, participar da próxima reunião, falar com a pessoa que te mandou esse vídeo, que você quer participar, que ele vai te incluir numa lista de transmissão para você receber os próximos movimentos do nosso planejamento, da nossa estratégia aqui, ok? Tenho certeza que você vai fazer parte dessa grande empreitada, já te dou boas-vindas de cara e digo que você vai ser muito importante para esse processo e estamos juntos, vamos para dentro, vamos para cima. Seja muito bem-vindo, ok? Grande abraço.